Apesar de 10% dos neurônios dele terem morrido, Bob continua com a mente ativa a maior parte do tempo. Mas o efeito das mortes não se espalha igualmente pelo cérebro. Determinadas capacidades começam a ser prejudicadas. Your dad never used to help me in the shop. Well, maybe you should have paid him. The real thing to do? You know you did, Granddad. You gave me that chess game. Bem no fundo do cérebro de Bob, existe uma área chamada hipocampo. O papel dela é transformar experiências em recordações. Desde que ele tinha 50 anos, esta área perdeu 1/5 de suas células. O cérebro dele é menos capaz de armazenar novas recordações. Talvez isso explique um dos paradoxos da velhice. Bob não se lembra de eventos recentes tão bem quanto de experiências do passado remoto. Sempre que aprendemos novas habilidades, nossos neurônios formam conexões uns com os outros. Mas com o passar dos anos, o cérebro de Bob se tornou menos capaz de criar novas conexões. Para ele, é mais difícil aprender novas habilidades. Os órgãos que alimentavam o cérebro de Bob com informações também estão se degenerando. Em seu ouvido interno, anos de barulho destruíram células sensíveis ao som. Ele começou a perder a capacidade de ouvir sons agudos aos 30 anos de idade. Desde os 50 anos, Bob sofre de hipermetropia. Ironicamente, sua visão foi prejudicada pelos esforços de recuperação do próprio organismo. O cristalino nos olhos dele se mantém revestindo regularmente sua superfície com uma proteína transparente. Mas, como cada vez mais camadas são usadas, o cristalino se torna rígido, e uma lente rígida é mais difícil de focalizar. Os sentidos de Bob podem ter sofrido desgaste do tempo, mas as habilidades que ele exercitou durante a vida continuam apuradas como nunca. Quando as conexões entre neurônios são usadas repetidamente, elas se mantêm fortalecidas. Assim como os músculos, quanto mais Bob usar os neurônios, menos chance eles terão de morrer. See you tomorrow. Simon! Thank you for letting me beat you at pinball! Bye. Bob se manteve alerta e vivo durante quase 90 anos. Mas, na verdade, isso é bem mais do que os seres humanos são programados para viver. Agora, Bob está se desgarrando da vida. As células do organismo de Bob possuem diversas funções, mas todas elas geram calor e isso ajuda a manter a vida dele. Porém, com um número menor de células, ele sente mais frio agora do que antes. Pior ainda, Bob tem menos capacidade de conservar seu calor corporal. Nossa temperatura é controlada pelos vasos sanguíneos em nossa pele. Quando sentimos calor, eles se expandem para eliminar o excesso de calor. Quando sentimos frio, eles se contraem para desviar o sangue e o calor para dentro do corpo.
Mas Bob perdeu essa capacidade. Apesar de ele sentir frio, os vasos sanguíneos em suas mãos continuam perdendo calor para o mundo externo. Velhas chaminés, seus vasos estão revestidos de gordura e cálcio. Seu sistema de aquecimento central não está mais trabalhando como deveria. O controle de temperatura de Bob é um dos muitos sistemas no corpo dele que estão apenas lidando com as exigências da vida cotidiana. No estômago de Bob, o almoço sofre a ação do ácido gástrico. O estômago se protege desse ácido com um revestimento celular. Mas, assim como em todas as outras partes do corpo dele, as células-tronco que geram esse revestimento estão começando a morrer. Bob não sabe, mas a parede de seu estômago está se tornando desprotegida e sujeita a um ataque do ácido. Para a maioria das pessoas, isso não representaria perigo, mas com a saúde cada vez mais frágil de Bob, pode facilmente ser uma ameaça à vida dele. A parede estomacal até chegar a uma artéria. O sangue vaza através de um buraco no estômago. Mas Bob se sente apenas um pouco indisposto e tonto. Bob está sentindo pouca dor, mas seu corpo está velho demais para suportar essa crise. Se ele fosse mais jovem, a artéria perfurada imediatamente se contrairia para reduzir a perda de sangue. Mas seu vaso antigo e forrado é muito rígido. Muito sangue vai entrando no estômago dele. A pressão sanguínea de Bob está caindo. O coração bate mais depressa para manter o sangue circulando pelo corpo. Porém, mesmo batendo a velocidade máxima, o frágil coração não consegue fazer a pressão voltar ao normal. Para Bob, este é o começo do fim. O estômago de Bob começa a digerir seu próprio sangue, lançando potássio na corrente sanguínea. Seu corpo não é mais forte o bastante para filtrá-lo. O potássio pode alterar o ritmo cardíaco. O coração de Bob começa a bater de forma irregular. Pela primeira vez em quase 90 anos, o suprimento de sangue e oxigênio sendo bombeado pelo organismo falha.
mais devastador se dá no cérebro. Com todo o seu poder, o cérebro é um órgão frágil que precisa de suprimentos constantes e generosos de oxigênio. Ele é vulnerável à mais sutil redução do fluxo sanguíneo. Em uma vã tentativa de conservar energia, o cérebro de Bob suspende toda a atividade, exceto a que mantém o organismo dele funcionando. Bob fica inconsciente. O coração dele está bombeando tão pouco sangue que não consegue mais suportar o próprio batimento. Lentamente ele vai parando. A circulação sanguínea pelo corpo de Bob cessou. A morte é inevitável agora. Embora Bob ainda esteja respirando, o oxigênio não chega mais às células dele. A causa da morte é tão individual quanto a vida que a precedeu, mas a ordem na qual o organismo se esvai é sempre a mesma. As primeiras células a falecer são as do cérebro. Com a proximidade da morte, elas liberam ondas de substâncias químicas parecidas com a morfina. São as chamadas endorfinas, que suprimem qualquer ansiedade ou dor. Células moribundas do córtex visual passam a emitir sinais aleatórios. Apesar de os olhos estarem fechados, é como se ele pudesse enxergar. Talvez isso explique o túnel de luz que muitas pessoas relatam ter visto ao voltar do limiar da morte. Por fim, os neurônios se separam uns dos outros, rompendo as conexões que formaram durante toda uma vida de pensamentos e recordações. O cérebro de Bob está morto. Agora todas as funções restantes do corpo cessam. A morte é um processo no qual cada tecido e órgão param de funcionar em um ritmo próprio. O corpo de Bob vai continuar a fabricar células epiteliais por vários minutos. Os músculos dele continuarão vivos durante horas, mas em certo momento também vão parar. Célula após célula, suas atividades cessam e o organismo de Bob deixa de gerar calor próprio. Com o fogo interno extinto, ele começa a esfriar de acordo com a temperatura ambiente. Bob faleceu, mas ainda tem presença biológica. O projeto de suas células, ou DNA, foi transmitido para o seu filho e dele para o seu neto. A consciência, as características de Bob continuam vivas.